Olá pessoal, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel, o Daniel Duarte. Sempre eu fazia, né, live, estudos bíblicos, mas ultimamente por a correria, alguns fatos, eu tenho parado, né, até de compartilhar aqui no meu Facebook estudos, PDFs, enfim, muitos estudos e vídeos, né? Mas eu volto com vocês, né, nessa manhã, estou voltando com vocês aqui, para falar de um tema que eu acredito que seja de suma importância, que é sobre a morte e a ressurreição do Filho de Deus, tá bom? Acredito que para você também seja muito importante, né, esse fato. E primeiramente eu quero externar meus agradecimentos a todos aqueles que vão assistir essa live, que vão compartilhar, que vão comentar. E em segundo lugar, quero deixar claro que eu não estou aqui, certo, para convencer você a mudar de opinião, a mudar da sua fé para aquilo que você acredita que eu acredito, certo? Em terceiro lugar, eu estou aqui para apresentar versículos da Bíblia, a falar apenas do que diz a Bíblia, tá bom? E vou ser claro e simples e objetivo sobre aquilo que eu estou aqui e vim apresentar para vocês agora aqui ao vivo, né, nessa transmissão aqui no Facebook, tá bom? Eu sei que nesse momento muitas pessoas, são 8 horas, quarta-feira, de 23 de fevereiro de 2022, tem muitas pessoas que estão nos seus trabalhos, isso é compreensível, né, que possa o seu trabalho ser abençoado de alguma forma e você possa ser produtivo, né, no seu trabalho. E para quem não sabe, nós também temos uma página aqui mesmo no Facebook, né, que é a página Debates, Entrevistas, Arena Bíblica. Lá é feito debate, lá é feito entrevistas. Mas hoje eu estou aqui particularmente, né, para gravar aqui no meu Facebook, né, já faz alguns tempos, anos não, né, já faz alguns meses, algumas semanas, que eu não posto nenhuma transmissão ao vivo. Mas hoje me deu uma vontade, né, para dialogar um pouco com as pessoas, trazer uma reflexão, né? Inclusive nós temos um grupo no Face, um grupo no Zap, né, conhecido Zap, né, WhatsApp, e lá nós postamos vários estudos, vários devocionais, e hoje esse vídeo, essa transmissão vai fazer parte também de um devocional, tá bom? Vai ser repostado lá no meu canal, no YouTube também. Eu vou falar um pouco, como já falei anteriormente, vou falar um pouco sobre a morte e ressurreição do Filho de Deus, tá bom? Existe um ponto interessante que eu gostaria de salientar com todos vocês, caro amigo internautas, é a questão da ressurreição do Senhor Jesus, por mais que eu vou falar da morte, né? Para poder acontecer uma ressurreição, tem que haver efetivamente uma morte, né? Então, e o que nós podemos ver, eu vou pegar aqui a Bíblia, tá bom? Vai ficar perto de eu aqui. É uma Bíblia, versão João Ferreira de Almeida, tá bastante riscada, né? A pessoa faz rabisco. A tradução é João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, né? A nona edição de 2009, tá bom? Impressa aqui no Brasil. E essa é a versão que eu vou utilizar, tá bom? Que é a João Ferreira de Almeida. E, bem, deixando claro também que eu respeito a opinião, aprendi, no decorrer do tempo, a respeitar a opinião das outras pessoas, a respeitar as pessoas que pensam diferente, né? E esse respeito, eu vejo que essas pessoas que pensam diferente são pessoas zelosas, são pessoas que são sinceras no que elas acreditam e defendem. Eu respeito de todo o coração. Deus é minha testemunha sobre isso. E o objetivo de eu fazer essa transmissão, ou de eu fazer um estudo, ou de compartilhar uma matéria, não é para desmerecer a fé do outro, certo? Mas é para mostrar aquilo que eu acredito que eu acredito que a Bíblia ensina, de uma forma tão simples, que eu não preciso do meu bacharel de teologia, que está ali, o diploma ali na parede, está ali na gaveta, eu não preciso daquilo para poder eu externar o que a Bíblia mostra, né? Porque eu vejo que a Bíblia é um livro de forma simples, expressa a expressão do próprio Deus para nós, de uma forma simples,
para pessoas simples entenderem, né? Não precisa de tanta complexidade, tá bom? Ou coisa do gênero. Então, sem mais delongas, vamos para o tema que vai ser abordado, tá bom? A morte e ressurreição do Filho de Deus. Primeiramente, eu gostaria de ler um texto da Escritura no livro de 1 Coríntios. É uma passagem bastante conhecida, certo? Se você quiser abrir a sua Bíblia, você abre, se não, fique à vontade. Acredito que a maioria dos cristãos já conhece essa passagem, não é algo novo, e o tema que eu estou abordando também não é algo, que é algo novo, não. É algo corriqueiro dentro da teologia, corriqueiro entre os estudiosos, certo? Eu estou só fazendo aqui vamos dizer assim, uma ressalva da minha parte sobre aquilo que eu acredito que a Bíblia ensina, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, é um dos textos que fala mais de ressurreição, né? Vamos dizer assim, o termo ressurreição em si, um texto, né? 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, e o versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui eu quero falar um pouco sobre a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Algo que Paulo acreditava e pregava. Nós vemos que desde o início Paulo pregava isto. Vejamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero ser bem breve aqui. Capítulo 9. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Você pode acompanhar também na sua Bíblia aí. Se tiver uma Bíblia aí. Capítulo 9, né? E o versículo... Vamos ver aqui o versículo que será abordado. Aqui. Vamos começar do versículo 27. 27. Diz assim: então Barnabé trouxe consigo e trouxe aos apóstolos. Está falando de quem? Está falando do Paulo, né? Aquele que acabamos de ler aqui. Barnabé trouxe Paulo e apresentou para os outros discípulos que estavam em Jerusalém, né? Mas antes disso, Paulo, ele pregoava, anunciava nas sinagogas judaicas o quê? Vamos, capítulo 9, versículo 19 de Atos dos Apóstolos. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas, ou seja, no plural, naquela região, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Então Paulo, ele pregava que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, aquele nazareno, aquele que andou entre os homens, era o Filho de Deus. Ele pregava desta forma. E este mesmo Filho de Deus que estava sendo pregado por Paulo, Paulo diz que ele morreu pelos nossos pecados e fala, óbvio, da sua morte, né? E é algo interessante, o termo literal da palavra apresentada, de forma simples, capítulo 15, a qual nós lemos no início, e o versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, ou seja, Jesus morreu integralmente. Não existe uma parte do Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, que não morreu, certo? Existem algumas superstições que diz que Jesus morreu só uma parte, a outra parte ficou intacta. Mas isso seria uma mentira e uma afronta ao que Paulo e os apóstolos pregavam, porque nós vemos claramente que Cristo morreu. Para poder ressuscitar inteiramente, ele teria que morrer também inteiramente. Então nós vemos que Cristo morreu. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu. E o que a Escritura apresenta é algo literal, completo. A obra de Cristo foi completa. A morte de Cristo também foi completa. Não existe nenhum resquício dentro da Bíblia e parte alguma que diga que morreu só uma metade ou algo, uma parte de Cristo. Não.
Cristo morreu integralmente, certo? E a Bíblia apresenta o Senhor Jesus como homem, e como homem ele morreu. Vejamos alguns textos que enfatizam que Jesus, como um homem, ele morreu. Vejamos bem. Primeiro, nós temos Romanos, o capítulo 5, que diz assim, o versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo. Então vemos que Paulo entendia que Jesus verdadeiramente era um homem. Então, sendo um homem, ele morreu integralmente. Ele mesmo, o Senhor Jesus, falou que ele era um homem. Livro de João, capítulo 8, versículo 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Então veja que o próprio Senhor Jesus se autodeclarou sendo um homem, carne e osso, integralmente, literalmente um ser humano. Também temos testemunho de Pilatos, né? No capítulo 19 de João, quando diz, versículo 5, saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhe Pilatos, eis aqui o homem. Entre outras inúmeras passagens que mostram que Jesus foi integralmente um ser humano. Mas que tipo de ser humano? Aí já é outro assunto. Quero só acrescentar algumas coisas aqui. Jesus Cristo foi um homem, mas um homem considerado, como Paulo falando, como segundo Adão. Um homem sem pecado, certo? Um homem sem pecado. Algo fenomenal, né? E isso encontramos no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Algo fenomenal, estrondoso, encontramos nessas passagens das Escrituras Sagradas. Ainda encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, também profetizado na Torá, pelos profetas, que ele seria homem de dor, ou coisa do gênero. Profetizado também como um profeta, no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Lá mostra claramente que Jesus Cristo seria um levantado entre outros. Outros o que? Outro da sua semelhança, judeu. Então Jesus foi verdadeiramente um judeu, um homem que, dentro da cultura judaica, como vemos no livro de Lucas, o capítulo 1, se não estou equivocado, mostra que ao 8º dia ele foi circuncidado. Então ele teve as mesmas necessidades nossas, ele cumpriu os requisitos da lei da Torá, do Antigo Testamento, e dentro disso chegamos à conclusão de que Jesus Cristo realmente era um homem. E ele morreu. Ele tinha sangue, derramou o sangue dele. É algo muito interessante, E nós vemos isto no livro de 1 a João, capítulo 1, e o versículo 7. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o Filho de Deus derramou o sangue dele. Isto mostra que o Filho de Deus era um homem, e sendo um homem perfeito, como sacrifício que se entregou ao Pai, ele, além de ter morrido, algo acontece depois. O que? A ressurreição, certo? E agora eu vou falar um pouco, já falei um pouco sobre quem é o Senhor Jesus Cristo, como um ser humano perfeito, integralmente, e morreu, literalmente. Não houve uma parte dele que não morreu, e foi concluído o trabalho, a obra, quando ele mesmo no Calvário, no capítulo 19 de João, ele fala, está consumado, você está cumprido, e expirou, e morreu. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu. Só que, ao 3º dia, ele ressuscitou. Bem, aí entra a questão, que existem muitos teólogos, estudiosos, que dizem que Jesus ressuscitou a si mesmo.
Mas o que é que a Escritura nos apresenta? De forma enfática, clara e majoritariamente, de forma abrangente. É que o Pai ressuscitou o seu Filho. Assim como o Pai enviou o seu Filho ao mundo, nós vemos isso na própria Escritura, eu gostaria muito de enfatizar a Bíblia, certo? Capítulo 4, versículo 14 de 1 João. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E no capítulo 3 e 16 de João, conhecido por você, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Então, o mesmo termo lá, Deus, refere-se aqui ao Pai. Então, o Pai deu, o Pai enviou o seu Filho. Então, esse mesmo Pai que enviou o seu Filho como Salvador do mundo, esse mesmo Pai, ele ressuscitou o seu Filho, que foi morto lá no madeiro, derramando o seu sangue para remir nós de nossas transgressões e pecados, certo? Então, o Senhor Jesus que morreu no Calvário, ele se entregou por nós como oferenda, como oferta em sacrifício perfeito ao Pai, a Deus, o seu Pai. Nós vemos isso na própria Escritura. Capítulo 5, versículo 2 de Efésios, está escrito: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, a Deus, ele ofereceu a Deus. E quando a Bíblia se refere a Deus, se refere ao Pai do Senhor Jesus Cristo. Isto é claramente ratificado por diversas passagens da Bíblia. O Pai enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E o Filho morre em sacrifício, em oferenda, em oferta ao Pai. Nós vemos essas passagens nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, como já acabei de ler para vocês, eu gosto de ler o versículo da Bíblia que fica mais melhor. Em vez de eu falar, a Escritura fala. Fica muito mais melhor. Vamos ver aqui. Está aqui. Capítulo 7 agora, de Hebreus, versículo 25. Portanto, pode também salvar, Jesus Cristo, ele pode salvar perfeitamente os que por ele, através dele, de Jesus, se chegam a Deus. Se chega a quem? A Deus a quem? Ao Pai. Nós só podemos chegar ao Pai através de Jesus. Você já viu aquele versículo que diz assim, ó? Capítulo 14, versículo 6 do livro de João. Disse-lhe Jesus: na verdade eu vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é a passagem. Jesus é a porta. Capítulo 10, versículo 9 de João. Jesus Cristo declarou: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e achará pastagem. Sairá e achará pastagem. Então, vemos que Jesus Cristo salva-nos perfeitamente. Os que por ele se chegam a Deus. Então, vemos claramente, para nós chegar ao Pai, a Deus, nós temos que ir através de Jesus Cristo. Passar através desse sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ainda temos uma passagem bem interessante. Pedro, 1 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3 e o versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Esse termo padeceu morreu. É o mesmo usado lá no capítulo 15, versículo 3 e 4 de 1 Coríntios. Aquela passagem primeira que nós lemos. Como quando Paulo diz: primeiramente vos anunciei aquilo a respeito de Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. E está aqui. Ele padeceu uma vez pelos nossos pecados. O justo... Veja que ele foi justo, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Que Deus ele está falando aqui? Ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E o Pai enviou seu Filho ao mundo, como nós lemos em 1 João, capítulo
capítulo 4, aliás, de 1 João, capítulo 4, e o versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. O Pai nos deu um Salvador, que é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então nós somos salvos através do Filho de Deus. Deus, o Pai, também nos salva através do seu Filho. Judas, capítulo 1, e o versículo 25. Ao único Deus. Esse termo ao único Deus refere-se ao Pai. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós existe só um Deus, o Pai, de quem procede tudo. João, capítulo 17, versículo 3. Está escrito também para confirmar essa questão. O próprio Senhor Jesus falou: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós vemos aqui ao único Deus, Salvador nosso, por intermédio de Jesus Cristo. Então veja que Jesus Cristo é o Salvador que foi dado pelo o Pai para nós seres humanos. Por isso que Pedro também, ele salienta em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 12. Veja só que coisa maravilhosa, quando ele fala aqui, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Veja que foi dado, o Pai deu o Filho dele, entregou o Filho dele, e o Filho dele consente a vida eterna, ou seja, a vida eterna habita no Filho dele. Então quando nós cremos no Filho dele, nós somos salvos. Que coisa maravilhosa. Então, depois de conhecermos que Jesus Cristo foi verdadeiramente um homem, e que integralmente ele morreu literalmente, não existiu uma parte de Jesus que não morreu, ele morreu integralmente. Depois de aprender também que Jesus Cristo foi dado pelo Pai como Salvador nosso, e ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, que o próprio Pai assim o fez para com nós seres humanos, é justo saber também que quem ressuscitou ao Senhor Jesus da sepultura, do túmulo, da cova, da caverna, do local onde estava depositado o corpo do Senhor Jesus, quem ressuscitou foi o Pai dele também. É isso mesmo. Não foi uma coletiva de seres que ressuscitou o Senhor Jesus. Não foi uma pluralidade de seres que ressuscitou o Senhor Jesus. A Bíblia não apresenta isso. Os apóstolos não acreditavam nisso. Eu digo isso porque existem pessoas que acreditam. Eu não vou citar nome de dogma, coisa do tipo assim. Que acreditam que foi uma dupla, um trio ou algo do gênero que ressuscitou o Filho de Deus. Não. A Bíblia não apresenta isso. Eu já vi pessoas dizendo, não, a Bíblia não diz que foi o Pai que ressuscitou Jesus. Pelo contrário, pessoas que dizem isto, infelizmente, atentam mais para o seu dogma, para a sua religião, para a sua denominação, para o seu grupo, do que para o que a Escritura, em forma geral, apresenta a respeito de quem foi o autor, quem ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. Então, o Pai enviou seu Filho, o Pai deu o seu Filho como Salvador do mundo, como nós já vimos no capítulo 4, 14 de 1 João, você pode conferir na sua Bíblia. Não estou lendo livro de teologia, não estou lendo a apostila de uma denominação, de um grupo religioso, eu estou lendo a Bíblia. Você pode conferir na sua Bíblia aí e ver todo o contexto do que eu estou anunciando para você. De forma sincera, de forma sucinta, sem causar nenhum tipo de divisão. É apenas o que a Escritura nos apresenta, de uma forma geral, não isolada. Certo? Então, quem ressuscitou ao Senhor Jesus foi o Pai dele. Foi Deus que ressuscitou a Jesus Cristo. Quando se fala Deus ressuscitou a Jesus Cristo, é a mesma forma quando é apresentado que Deus enviou o seu Filho. E mais na frente vamos descobrir que Deus, o título Deus aplicado lá, aplica-se ao Pai. Certo? É o Pai, como nós vemos no capítulo 4, versículo 14 de 1 João. Em João, o evangelista apresenta o Deus enviando o seu Filho. E óbvio
que já está o termo falando seu filho, então aquele que enviou é pai. É óbvio, isso é lógico. Mas muitas pessoas é teimosa e não querem compreender essa questão tão lógica, tão simples e tão clara. Prefere a sua interpretação teológica, filosófica, complexidade, né? Enquanto a Bíblia apresenta algo simples. Chega de conversa, né? Vamos agora para os textos bíblicos. Eu vou apresentar para vocês aqui. As pessoas dizem que não existe, que foi o Pai que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. Mas vou apresentar para você aqui 17 passagens. Será que é o bastante para confirmar uma doutrina? Tem gente que tem só um versículo ou 2 versículos. Agora 17. O que é que você diz? 17 passagens que afirma, direta e indiretamente, que foi o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que ressuscitou ele. Ressuscitou o Filho dele. Isto é o mais óbvio. Isto é o mais coerente. Se o Pai enviou o Filho, deu seu Filho, e seu Filho foi assassinado, foi morto no madeiro, derramou o sangue dele para remir os seres humanos, para levar ao Pai. O que é que o Pai tinha que fazer? Ressuscitar o Filho dele. E é isso que Paulo, Pedro, os apóstolos acreditavam. Diferente de muitos teólogos que infelizmente fazem uma mistura grande, né? Vamos lá. Vamos começar em Atos dos Apóstolos. Primeiro nós vamos ler aqui uma passagem no livro de livro de Lucas, capítulo 24, versículo capítulo 24, e o versículo 5 diz assim: e estando elas, que é as mulheres, né, muito assustadas, atemorizadas, e abaixado o rosto para o chão, lhes disseram, aqui fala da ressurreição, elas estavam no sepulcro, né, atrás de Jesus, que o corpo já não estava lá. Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. O termo ressuscitou é tornar a viver algo que estava morto. Mas ressuscitou. Lembrai-vos, que eram os anjos, né, eram os seres, né, falando. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e sejam crucificados e ao terceiro dia ressuscite. Veja que o próprio Jesus falou, eu vou morrer, mas vou ressuscitar o terceiro dia. Certo? Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Testemunha aqui. Capítulo 2. Agora vamos começar agora. Quiser anotar aí 17 passagens que fala que Jesus Cristo foi ressuscitado. Ressuscitado pelo seu Pai. Deus, o Criador eterno. Isso é algo fenomenal. Não é teologia, é o que a Bíblia diz. 17. Se isso não for suficiente para os teólogos, para os estudiosos das teologias filosóficas, eu não tenho culpa. Isso eu estou apresentando de forma sincera, apenas a Bíblia. Aí você escolhe, né? Continuar na sua tradição, defendendo, ou continuar no que a Bíblia realmente apresenta. Não é eu que vou te convencer, não é eu que vou dizer, você tem que mudar, não. Você terá a sua mente, a sua livre mente, para chegar a uma conclusão. Capítulo 2, versículo 24 de Atos dos Apóstolos. Varões, homens israelitas, escutai estas palavras. Veja que Pedro, nesse discurso, ele chama a atenção daquelas pessoas que estavam ali. A Jesus Nazareno. Por que chama Jesus Nazareno? Porque era de Nazaré. Certo? A Jesus Nazareno, homem, varão, aprovado por Deus. Veja que Pedro reconheceu que Jesus foi verdadeiramente um homem. E este homem não era um qualquer, foi aprovado por Deus. Veja aí. A Jesus Nazareno, homem, varão, aprovado por Deus. Que Deus que ele se menciona aqui? O Pai. Entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele, ou seja, o Pai, né? Deus por ele, fez no meio de vós,
como vós bem sabeis. Então Jesus operou muitos milagres, fez muitas maravilhas. E Pedro está dizendo que todas aquelas maravilhas, aqueles prodígios, foi o Pai que operou através dele, por meio dele. Isto é interessante. Continuamos. O Pai, aqui o Pai ressuscitou, né? Vamos continuar aqui. 32. Deus ressuscitou a este Jesus. O mesmo Deus que operou através dele, aqui no versículo 22, agora o 32 diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. Então Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Está claro aqui, né? Mostramos aqui. Vamos lá então. Você diz, mas aí não fala o Pai. Fala sim. Versículo 33, continuamos. Vamos começar do 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunha, de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa. Então se refere ao Pai. O termo Deus aqui se refere ao Pai. Então o Pai ressuscitou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, certo? E ao chegar ao lado do Pai, ele derrama a promessa e continua falando no discurso aqui. Vamos para outro versículo. Agora o 3, capítulo 3 de Atos ainda, e o versículo 15. Vamos lá. E mataste, aqui o versículo 14, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, está falando de Barrabás, né, no lugar de Jesus, e mataste, veja que mataram Jesus, né, mataram, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunha. Os apóstolos é testemunha de que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Pai, por Deus, o Pai. Isto é o contexto geral. Eu leio o texto aqui, mas tem um contexto geral que se refere a isto. Vamos para outra passagem. Capítulo 4, versículo 10 agora, de Atos dos Apóstolos. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Veja que os homens mataram o Senhor Jesus Cristo, crucificaram o Senhor Jesus Cristo, mas Deus, o Pai, Deus, ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Que palavra magnífica! Contra fato não há argumentos. Continuamos. Capítulo 5 agora, versículo 30, ainda de Atos dos Apóstolos. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. É uma besteira, é uma ignorância, um equívoco. Depois de tantos versículos, a pessoa ainda continuar dizendo que Jesus ressuscitou a si mesmo. Ou dizer que foi algo, ou seres participou, ajudou na ressurreição. Isso a Bíblia não diz, os apóstolos não diz. São deduções teológicas, a partir de um pressuposto de entendimento que Deus existe seres. Em Deus existem uns seres, coisa do tipo assim. É um pressuposto, partindo daí. Mas se você ler a Bíblia, como a Bíblia apresenta, nos mostra claramente que os apóstolos não tinham pensamento assim. O pensamento dos apóstolos é esse aqui que eu estou lendo. É o capítulo 4, versículo 10. 10. Capítulo 4, versículo 10. Qual nós acabamos de ler, né? Seja conhecido de todos vós, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós mataste, Deus ressuscitou dentre os mortos. Agora o 5:30, né? Nós estávamos lendo aqui. Que diz assim, o Deus de nossos pais. Quem é o Deus dos pais dos apóstolos? Quem é o Deus dos antepassados deles? Aquele que apareceu para Abrão, né? Capítulo 19, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Israel, o Yahvé, o Todo-Poderoso. Sim, está aqui, ó. Pedro, ele continua dizendo, os apóstolos continuam dizendo, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Então está claro e evidente que mataram o Filho de Deus. Mataram suspendendo no madeiro. Em momento algum a Bíblia diz, repito, enfatiza nessa mesma tecla,
Não tem canto nenhum que diga que Jesus morreu só a metade. Jesus morreu completamente, integralmente. Integralmente. Continuamos. É o que a Bíblia apresenta, é o que os textos estão dizendo. Não são algo que eu estou inventando ou partindo de um pressuposto. É o que a Bíblia apresenta. Vejamos. Continuamos. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Pronto. Tá claro, né? Eu estou apresentando aqui alguma, vamos dizer assim, alguma apostilha de alguma denominação, de alguma corrente filosófica, teológica? Não. Eu estou lendo a Bíblia. Aí você tira a sua própria conclusão. Continuamos com mais versículos que a Bíblia apresenta. Capítulo 10, versículo 40. Você pode ir anotando aí. Capítulo 10, versículo 40 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 10, versículo 40. Que diz assim. Vamos começar no versículo 39, né? E nós somos testemunho de todas essas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. Veja que Jesus foi matado mesmo. Mataram ele. Eu gosto de fazer que o sacrifício de Cristo foi completo. Então, para ser completo, ele tinha que morrer completamente. Derramar o sangue dele, né, como um ser humano mesmo. Aí continua. Mataram, pendurando no madeiro. Versículo 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestassem. Então nós vemos aqui que mostra claramente que Deus, o Pai, Deus, ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. Continuamos com mais versículos da Bíblia. Capítulo 13 agora, de Atos ainda. Capítulo 13, onde fala, capítulo 13, versículo 30. Onde fala, mais enfatizadamente aqui, que mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então, outra vez, claramente aqui. Vamos ao versículo 29. E havendo ele cumprido todas as coisas que estava escrito, tiraram-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Tá vendo? Que é algo tão simples de entender. Deus ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, aquele que tinha morrido, lá no madeiro. Pronto? Vamos para mais versículos. Tem mais versículos. Muita pessoa não acredita, mas tem mais versículos. Agora o capítulo, ainda no capítulo 13, agora o versículo 37. Diz assim. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Então, outra vez, mostrando que há alguém ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. E que Jesus Cristo não ressuscitou a si mesmo. Isso não está na Bíblia. Isso eu já falei, é a interpretação, a partir do pressuposto de uma ideia, uma idealização, vamos dizer assim, teológica. Né? Teológica. Continuamos. Vamos continuar. O versículo... Agora vamos para o versículo 10. Agora vamos para Romanos. Já que lemos aqui em Atos, agora para Romanos. Capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Diz assim. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então você tem que crer que Jesus ressuscitou a si mesmo. Não, temos que crer que o Pai, Deus, ressuscitou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Isto é claro. Vamos mais. Para outra passagem. 1 Coríntios, agora vamos para Coríntios. 1 Coríntios, o capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Aqui. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, da mesma forma, Paulo continue pegando a mesma linha dos apóstolos. É o mesmo pensamento. O Pai, Deus, ressuscitou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Né? Com mais versículo. 1 Coríntios, capítulo 15. Agora, onde nós começamos, né? Capítulo 15, versículo 15. Que diz assim. Pode ler na sua Bíblia aí. Eu estou citando a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Certo? Não é blá blá blá, não. É a Bíblia. Aqui não é uma apostila de uma denominação, de um grupo religioso ou filosófico. Não, é a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Continuamos. Capítulo 15, versículo 15.
assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então nós vemos aqui que Paulo, em 1 a Coríntios, ele deixa claramente, né, claramente, que ressuscitou o seu filho. Olha o termo Deus aqui. Você diz, não, mas não está parecendo pai não. Mas qual é o pensamento de Paulo a respeito de Deus, né, nessa questão, o termo Deus, o título Deus? Você já leu em 1 Coríntios? Capítulo 8, versículo 6. O que está escrito lá? Bem rapidamente. Eu já citei de qual, mas vou ler para vocês aí. Né? Aí pode dizer, o Daniel está equivocado, ele errou. O versículo não diz isso não, mas vamos ler. Todavia para nós, está falando dentro do contexto cristão e apostólico, naquele primeiro século, né? Todavia para nós há um só Deus. Aí ele define quem é, o Pai. Então, quando nós vemos o capítulo 15, versículo 15, que diz assim, Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo. Então, em 1 Coríntios, todo o contexto de 1 Coríntios, quando se refere a Deus, refere-se ao Pai. Quando se diz o Pai, nesse contexto aqui, refere-se ao Pai do Senhor Jesus Cristo que ressuscitou a Ele. Vamos continuar. Agora vamos para outra passagem, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Vamos lá. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então aqui não aparece o termo Deus nem o Pai. Mas em todos os textos que já lemos, em todo o contexto geral, aqui refere-se a outrem. Aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, refere-se ao Pai, a Deus. Essa é a contextualização geral, certo? Vamos continuar. Vamos para outra parte, outro versículo que mostra essa verdade, né? Que é menosprezada pela maioria do cristianismo, desviando o foco do que a Escritura diz claramente. Agora, Gálatas, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Mais claro do que isto, só o sol no meio-dia. Deus o Pai ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. E ponto final. Podemos parar por aqui. Mas ainda tem mais versículo. Vamos para Colossenses agora. Capítulo 2, versículo 12. Colossenses fica depois de Filipenses. Certo? Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vamos para mais versículos. Não está convencido? A pessoa nos convence. 1 Tessalonicenses, agora, capítulo 1, versículo 10. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Claramente ainda, o Filho de Deus foi ressuscitado pelo Pai. Mais outro versículo, né? Versículo aqui, 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 21. 1 Pedro 1, 21. Vamos ver aqui. E por ele crestes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mais uma vez aqui, ó. Deus ressuscitou dos mortos. Enfim, foi citado aí direto e indiretamente 17 passagens que comprovam a veracidade de que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi ressuscitado pelo seu Pai. Por Deus o Pai. Como diz Gálatas capítulo 1. Deus Pai ressuscitou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não existe mais dúvida, sombra de dúvida para isto. Pela Bíblia, não. Porém, muitas pessoas querem fazer, vamos dizer assim, fazer uma reunião de pensamentos para chegar à conclusão que eles acreditam que sejam verdade. Mas os apóstolos, a Bíblia não apresenta isso. Né? Então, como eu falei no início dessa live aqui, eu não estou aqui para convencer você a nada, certo? Apenas apresentar o que a Escritura nos apresenta de forma simples num contexto geral, certo? Sem citar algum livro extra, sem citar algum pensamento que venha, vamos dizer assim, distorcer o que a Escritura diz para apoiar aquilo que eu acredito, ou que o meu grupo defende, certo? Eu não quero fazer isso. Eu quero apenas apresentar o que a Escritura diz.
apresentar apenas o que a Escritura diz, para que eu e você possamos seguir o que ela diz, de forma simples, sem enrolação e coisa que venha confundir a nossa mente. Então, resumindo, Deus o Pai, Ele envia o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e dá como Salvador para nós, seres humanos. Nós somos salvos através do Filho de Deus. Nós somos salvos através dessa porta que é o Filho de Deus. Nenhuma religião, nenhuma denominação, nenhum grupo religioso salva ser humano algum. É o Filho de Deus que é a porta. Ele é o meio pelo qual chegamos ao Pai. Ele é o meio pelo qual nós podemos obter a vida eterna, porque a vida eterna estava com o Pai, foi revelada a nós, manifestada a nós. E hoje nós podemos ter sim esta comunhão com o Pai e com o seu Filho, o Senhor Jesus, como diz 1 João capítulo 1, versículo 3. Isto é algo fenomenal, algo maravilhoso. Tá certo? E desde já agradeço pela sua atenção, desde já agradeço pela sua colaboração, estar assistindo. Isso não é bom para mim, não. Isso é bom para você. Porque você aprende, óbvio, que eu estou anunciando, estou programando, proclamando, né? E isso é bom para quem escuta, é bom para quem compartilha, é bom para quem estuda sobre essa questão, certo? Então eu espero que de alguma forma você possa ter sido edificado, certo? E aprendido um pouco mais sobre a verdade da morte do Filho de Deus e da ressurreição do Filho de Deus. Será que o Pai enviando o seu Filho, deixando o seu filho morto, será que esse mesmo Pai que enviou não ia ressuscitar o seu filho? É claro que sim, caros amigos internautas. E é isso que a Bíblia, em 17 passagens, apresenta de forma exaustiva, de que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu filho, ressuscitou. Aí, ao terceiro dia. Isso é a nossa esperança, certo? Que o Eterno possa abençoar você. Bom dia aí a todos. Bom dia, Francisco Hélio, que participou também. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Temos também o Renato dos Anjos, né? Um bom dia para você, meu caro amigo Renato dos Anjos, que participou também, né? E fez aí 2 perguntas, né? Acredito que essas 2 perguntas tem aqui na descrição, né? Tem na descrição aí a resposta, né? Ou seja, você pode ler essa descrição sobre a questão. Esses versículos que eu citei estão tudo na descrição. Aí você pode dar uma analisada aí, ver na Bíblia, analisar na Bíblia, até em outras versões, até no original grego, você pode analisar sobre este mesmo tema que eu acabei de elucidar para vocês aqui. Tá bom? Que o Eterno abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. E também temos a Geilda, né? A Geilda, que também participou, né, desde o início. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Também, entre outras pessoas que entraram na live, né? Que o Eterno abençoe você e a sua vida. E brevemente, se o Eterno permitir, estaremos fazendo mais live. E estarei até, vamos dizer assim, disponibilizando algumas questões, né, para que nós possamos refletirmos. Tá certo? Que o Eterno abençoe. E muito obrigado pela sua audiência e pelo seu interesse pelas Escrituras Sagradas. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Um bom dia, uma ótima quarta-feira.